Olá galera, como vão todos? Tudo bem? Eu sou o professor Márcio Assis e vou falar para vocês hoje sobre sistema imune. Fique atento porque cada vez mais o Enem aborda essa temática, trazendo a questão das endemias e dos diversos mecanismos de imunização. Beleza? Então se ligue. Bom, a primeira coisa é estabelecer o que se trata imunização. Imunização é se tornar imune, ou seja, capaz de se defender contra micro-organismos, capaz de se defender contra organismos que possam causar algum tipo de doença no nosso corpo. Então isso é se tornar imune ou desenvolver um processo de imunização. Vamos começar com algumas classificações para o processo de imunização. Podemos dizer primeiro que a imunização ela pode ser passiva ou ativa. É dita passiva quando o organismo já recebe o anticorpo pronto e é dita ativa quando esses anticorpos precisarão ser produzidos a partir de um processo orgânico de contato com esse micro-organismo, o desenvolvimento de uma memória e a criação desses anticorpos. Uma outra questão também sobre o processo de imunização é definir quando ela é natural ou artificial. É natural quando apenas o organismo participa do processo de produção de anticorpos. E ela é dita artificial quando eu tenho a participação de um laboratório, ou seja, eu vou ter a ação aí da ciência agindo para ajudar a produção desses anticorpos. E uma terceira classificação sobre o processo de imunização é quando ela é dita inata, ou seja, aquela imunização que é feita de forma imediata, assim que o antígeno, que o corpo estranho, ele entra no nosso organismo. Isso é feito, por exemplo, pela nossa pele, por alguns sistemas automáticos realizados por macrófagos, plasmócitos, de uma forma geral. E ela pode ser também dita adaptativa. Adaptativa é o processo de imunização em que eu tenho a criação de uma memória imunológica. E esse é bem bacana. Por quê? Porque você vai se tornar imune por um longo período de tempo para aquela determinada doença. A imunização inata, ela não vai lhe dar memória imunológica, ela vai resolver o problema na hora, o que é importante, inclusive. Várias vezes o nosso corpo ele consegue se livrar de antígenos, de vírus, de bactérias de forma imediata, mas muitas vezes a gente precisa criar essa memória imunológica. Por quê? Porque poderemos voltar a entrar em contato com esse mesmo antígeno, com esse mesmo corpo estranho, algumas outras vezes ao longo da nossa vida. Durante o processo de imunidade inata, algumas etapas são necessárias. Aí vai ter a participação dos vasos sanguíneos, ou seja, dos elementos sanguíneos, das células de defesa que existem dentro dos vasos sanguíneos e de um processo de modificação das paredes desses vasos. Vai acontecer em 3 etapas específicas. A primeira é o aumento do fluxo sanguíneo na região da inflamação, da infecção. Então, aquele local do corpo que está sendo atacado por vírus ou bactérias, ele vai apresentar um aumento do fluxo sanguíneo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que as paredes desses vasos sanguíneos, elas devam se tornar permeáveis às células de defesa. Esse processo será fundamental para que as células de defesa elas possam migrar de dentro dos vasos sanguíneos para os tecidos adjacentes. E a terceira etapa é justamente após essa migração das células de defesa para os tecidos adjacentes, elas vão encontrar esses corpos estranhos, esses vírus, essas bactérias e combater essas estruturas. Isso acontece praticamente o tempo todo no nosso corpo, apesar de que a gente não sabe que isso acontece, mas é muito importante para a nossa sobrevivência. Existem 2 processos de imunização que vale a pena chamar a atenção um pouco mais. O primeiro deles é a produção do soro. O soro é um processo de imunização, para nós humanos, um processo passivo, porque no soro já existe o anticorpo pronto. Quando a gente recebe o soro, aquele anticorpo já está ali pronto para poder destruir um organismo estranho que está nos afetando. Por exemplo, é muito comum a produção de soro contra veneno de animais peçonhentos, exemplo, cobras. Então, dentro daquele soro já existe lá um anticorpo que vai destruir o veneno da cobra. Mas como é que aquele soro é produzido? Bom, se escolhe um animal que tem uma capacidade imunitária bem maior que o humano, exemplo, o cavalo, aí injeta-se nesse animal o corpo estranho, ou seja, a substância estranha, digamos o veneno, a toxina lá da cobra, só que de forma mais diluída, de forma mais branda, para que não vá matar o animal. Aí o animal, ele desenvolve um processo de imunização natural e ativa, semelhante ao que vai acontecer conosco quando recebemos a vacina, e aí o próprio cavalo ele vai produzir seus próprios anticorpos e ele se torna imune ao veneno daquela cobra, porque ele vai criar memória imunológica. Então, retiramos um pouco desse veneno, desse soro que foi produzido lá no sangue do cavalo, lá vão estar os anticorpos, e a partir daí a indústria, né, o laboratório, ele vai filtrar isso aí e produzir o soro final, que vai ser utilizado para nós humanos. Então fique atento como é produzido o soro e entenda que o soro é um mecanismo curativo e não preventivo. Então ele é aplicado quando a pessoa já está com um problema e precisa resolver aquilo ali de maneira imediata. O outro mecanismo que vale a pena destacar é a questão da vacina. E na atualidade, né, nós estamos falando muito sobre vacina. Pois é, como é que se produz a vacina? A gente pega o micro-organismo,
né, o antígeno, pode ser um vírus, uma bactéria ou algum outro organismo, enfraquece ele ou mata esse micro-organismo e a partir disso você produz a vacina. Então na vacina existe o próprio corpo estranho, só que ele está morto, ele está atenuado, ele está parcialmente destruído e aquilo é injetado no nosso organismo. Qual é o objetivo disso? É dar chance para que o nosso sistema imunitário reconheça esses elementos estranhos e a partir daí produza seus próprios anticorpos. Beleza, até aí tudo bem. Você produziu anticorpos, destruiu aquele elemento estranho, massa. Só que aí tem um detalhe que é o tchan da jogada, que quando o nosso organismo faz isso, nós criamos uma espécie de memória imunológica e guardamos a fórmula para se produzir aqueles anticorpos, caso a gente venha entrar em contato com esse micro-organismo uma segunda, uma terceira ou uma quarta vez. É por isso que a gente costuma dizer que as doenças da infância, normalmente a gente só pega uma vez apenas, né? Pois é. E para fechar, lembrar do processo de amamentação, que durante o processo de amamentação a criança recebe o leite materno e nesse leite materno existe anticorpos produzidos pelo próprio corpo da mãe e que vão gerar um dos primeiros processos de imunização para o recém-nascido. Agora, fiquem atentos ao seguinte, que o mais importante de entender sobre o mecanismo de imunização, de se tornar imune, é que essa imunização, ela precisa criar essa espécie de memória imunológica. Então a gente pode dizer assim, que ao longo da nossa vida, nós criamos várias memórias imunológicas, várias células da memória, né, várias unidades de memória. Então, por exemplo, se você ficou gripado 10 vezes, se você pegou uma doença causada por bactéria e você se livrou daquela doença, você criou anticorpos e ficou sarado, vamos dizer assim, então significa que você criou uma memória imunológica. Caso você venha entrar em contato com esse mesmo micro-organismo uma segunda ou uma terceira vez, você está imunizado, ou seja, capaz de produzir anticorpos de forma rápida e evitar o desenvolvimento uma segunda ou uma terceira vez da mesma doença. Agora, muita atenção. Se o micro-organismo ele sofreu um processo de mutação, por exemplo, um vírus, ele sofreu uma mutação, aquela memória imunológica que você criou lá no passado, ela não serve agora. Então você vai ter que, de novo, entrar em contato com esse vírus, estudar esse vírus, criar de novos anticorpos, criar uma nova memória imunológica, para a partir daí você conseguir ter o processo final. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, curta o vídeo, compartilha. Se não for inscrito no canal, se inscreva e deixa aqui nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo, um grande abraço a todos.